Até aqueles que se dizem cristãos hoje no Brasil, dentro dessa janela, eles se comportam da pior maneira possível e têm um pior testemunho que a gente pode imaginar. E, na verdade, até dizer que eles seguem a Cristo é um grande queimador de filme. É melhor que essas pessoas se dissessem satanistas, ateias. Seria melhor. Porque, ao se dizerem cristãos, ao se identificarem com o Messias, com o Cristo encarnado na pessoa de Jesus, eles destroem a reputação daqueles que são verdadeiramente discípulos e da verdade encarnada que é o próprio Senhor Jesus. Então, acho que para iniciar, tá bom, né, Arthur? Boa Para tarde. iniciar de uma maneira leve. Mas não tem outro jeito. Existe um fenômeno do universo que é causalidade. É o Exato. fenômeno da causalidade. Então, se você faz algo aqui, você tem o efeito ali. E aí você pode utilizar a teoria do Isaac Newton, proporcional, tal. Mas existe uma causalidade. E o Brasil, essa cultura podre, uma cultura porca. O brasileiro, no lance da vantagem, o negócio é levar vantagem. No final, todo o Brasil acaba se dando mal, inclusive a minoria de honestos. Mas em algum momento isso pode mudar com um pequeno grupo, como o nosso, falando basta. E a gente já disse isso várias vezes, várias soluções possíveis e rápidas. Agora, a questão da cultura, ela vai de todos os espectros. Eu estava assistindo aquele Rica Perrone, que me convidou, um cara legal, teve palavra, me tratou bem, né? E ele foi embora do Brasil, ele foi morar nos Estados Unidos. E ele estava lá sendo entrevistado, assisti hoje. Ele falou assim, não, o Brasil não dá, cara. Eu adoro o Rio de Janeiro, é uma cidade linda, é bonita mesmo, eu já morei no Rio. É uma cidade lindíssima, mas é o que o Gabriel falou. Eu lembro que os amigos do meu avô paterno, o avô materno sempre foi brasileiro, então era brasileiro desde sempre. Agora, o materno, o meu avô paterno, ele tinha uns amigos gringos. E eles falavam, meu, o Brasil é um lugar que você põe você coloca a semente na boca, você cospe no chão, brota. Não tem como dar errado. Lógico que tem. Se você botar brasileiro com a cultura brasileira, vai dar tudo errado. Não tem como. E aí ele falando, pô, aí o brasileiro vem pra cá, nos Estados Unidos, ele fica certinho. O Rica Perrone até reclamando. Pô, eu ligo pros caras, falo assim, pô, vamos assistir o jogo aí do Galo com São Paulo de noite. Ele falou, não dá, amanhã eu tenho que trabalhar, 6 da manhã. O cara virou americano, ele tá... É isso, cara. É você ter horário, você ter responsabilidade. É isso. E o brasileiro, ele não quer, ele quer oba-oba, ele quer ir no bar, ele quer loucura. E aí vai... Eu guio, eu tento fazer o que eu leio na Bíblia. E quando o carro vai entrar, eu deixo ele entrar. Mas eu tô parando de deixar. Por quê? Porque é tão carniceira a cultura que você deixa um carro passar, então ele tá para passar aqui. O que todo brasileiro vai fazendo? Todo mundo gruda no de trás, né? Não dá espaço no da frente para ninguém passar. Aí eu breco. Só que aí quando esse carro passa e eu deixo ele passar, todos os de trás me veem como um otário e eles vão passando e não me deixam passar. Aí os de trás começam a buzinar. Então, mesmo que você queira fazer o correto no Brasil, você acaba sendo punido. Várias situações, o Rica Perrone comentando que agora nos condomínios do Rio de Janeiro está tendo assalto dentro da Barra da Tijuca. Eu morei na Barra. Era dentro do Rio o mais seguro. Tá tendo assalto com fuzil dentro dos condomínios. Ele falou, pô, meus amigos estão sendo assaltados. É isso, é causalidade. É tudo causalidade. Você planta aqui, colhe ali. Tem uma passagem que Jesus fala, a mulher de Ló, ela não tinha nem que ter olhado para trás. Esquece esse passado. Vamos tentar, com o Farol da Liberdade, essas pessoas estão se juntando. Teve um testemunho legal do Gabriel no nosso grupo. Tem eu, ele e o Eric. É um grupo do Zap que chama Amigos de Jesus. E aí ele falou, pô, eu encontrei um faroleiro no shopping aqui de hoje. Ontem, Maurício, no shopping aqui. Um abraço pro Maurício. E aí ele falou, pô, dá gosto, cara. O sujeito tava na praça de alimentação lendo um livro. O único. O único que estava lendo um livro. Então, eu ouvia no meu domingo, o que eu vou ouvir no domingo, né? Pô, eu vou ouvir Anitta, eu vou ouvir Pablo Vittar, eu vou ouvir... Não, cara, eu ouço a Bíblia um pouco,
Sempre, todo dia eu tento ouvir a Bíblia. Então eu ouvi Joel, e aí ele fala, qualquer tempo é tempo de você seguir a vontade de Deus. A qualquer tempo você para a loucura que você está fazendo e entra no caminho. Então o Brasil pode a qualquer momento falar, basta, meu, acabou essa loucura diabólica, é satanista. Satanista, é uma maldição que a gente vive. E um grupo precisa falar, basta como a gente falou na Paulista. Então já tem ato, não é, ah não, vocês falam, a gente faz. Tem substância. Tem substância, tem a ação em Portugal, tem um monte de ações concretas. E quando você se mistura, eu ouvia Heráclito e Parmênides. E o Heráclito, a briga dos dois era a seguinte, são pré-socráticos, são antes do Sócrates. O Parmênides falava assim, não, o mundo ele é constante e imutável, você não muda. E o Heráclito falava o contrário, não, a única certeza que a gente tem é a mudança, tudo vai mudando. Então o que a gente está vivendo hoje no Brasil é aquele lance budista do this too will pass, isso também vai passar. A questão é a velocidade. Eu achava que o Brasil ia acordar para o Bolsonaro em 2022. Agora está acordando para ele. Tudo demora no Brasil. Como diria meu avô Orlando, se você vai pegar câncer, pega no Brasil, porque tudo demora. Então a gente está vendo o quê? Uma mudança possível no Brasil. Mas assim como a mulher de Ló olhou para trás, né? Ah, eu tenho curiosidade. Isso tem várias abordagens, né? Você olhar para trás, ficar vivendo do passado, não aceitar a mudança. Então Deus te fala, meu, vá para adiante nesse caminho virtuoso. E quem é faroleiro, por si só, já é um cara extraordinário. Ele está fora do ordinário. Você vê um exemplo que o Gabriel deu. O sujeito no shopping de Osasco, que tem um meridiano próprio, né? Como disse o Eric, aqui no meridiano de Osasco, fuso horário de Osasco. Não, o pessoal do Afeganistão tinha inveja do shopping de Osasco. Falou, pô, como eles conseguem explodir tanto assim em tão pouco tempo? É recorde esse shopping. Ele foi no Plaza que você tava? Não, mas é na cidade, né? Então a fama precede. Eu tava em outro shopping. E aí eu até peço desculpa para você, Maurício, eu nunca esqueceria seu nome, porque é o nome do meu irmão mais velho, Maurício. E eu sentado lá, né, com a minha esposa, me alimentando, aí ele chegou, ele falou, pum, eu tava com a camisa, porque a gente fez live aqui ontem, né, com o Tiagão aí, pastor. Aí muito boa, por sinal, parabéns, eu gostei. Aliás, o cara é mais magro que eu, encontrei. Sim, e ele já tá no naipe do Farol, barbudo e tal. Já no estilo, já no estilo, óculos exato, também. No estilo do Farol. Camisa preta. Calvo, né, Eric? Calvo, não, pouca tênis. Então, aí depois da live eu já saí, fui buscar minha esposa, e aí cheguei, né, na praça de alimentação, fui comer, aí ele viu, me cumprimentou, mas ele tava meio relutante, porque eu tava comendo, eu falei, não, venha, vamos conversar, sim. vamos bater um papo, porque já não é a primeira vez, a gente já passou por isso, eu com o Eric, outras vezes eu sozinho, fui reconhecido pelas pessoas, as pessoas têm chegado, e é o que eu tava falando aqui antes com a caravana de Guarulhos, que um abração para o nosso amigo que deixou aí, né, algumas coisas para a gente tá Flávio, discutindo. Obrigado, Flávio. Flávio, isso. Tem um projeto que a gente está desenvolvendo juntos, que vocês vão saber daqui a um tempo, mas cada vez mais as pessoas vão se achegando porque elas escutam a mensagem. E óbvio, né? A gente tem aqui a maior parte dos programas, eles são longos, a gente tem tido agora um trabalho nosso de levar essas mensagens em porções, em pílulas mais curtas, para ter um alcance maior. Então, esse trabalho é feito aqui por nós, que a gente fica na frente das câmeras aqui, mas é um trabalho que vocês têm uma importância profunda, porque vocês compartilham, vocês engajam, vocês levam essa mensagem adiante. Inclusive, faça isso com esse vídeo agora, com essa live. É importante para nós e para esse futuro Brasil que a gente cansou de comentar aqui desde o ano passado, quando a gente iniciou essas lives pela tarde aqui nas quartas-feiras, de justamente trazer uma nova proposição de nação, um lugar decente, um lugar habitável, como o próprio Arthur comentou. O brasileiro, ele vai para fora, ele vai para os Estados Unidos, ele vai para Portugal, vai para outros lugares no mundo, e ele passa a se comportar como um ser humano. E aqui ele se comporta, ele precisa, como o Arthur mesmo comentou, se comportar igual um animal, não é?